Este vídeo faz parte do material de apoio às atividades remotas da disciplina de Estatística e hoje nós apresentaremos algumas distribuições importantes. O assunto distribuições já foi abordado na aula passada. Agora, vamos ver algumas distribuições que estão associadas a problemas práticos e, justamente por isso, são importantes. A primeira distribuição que vamos abordar, e também a mais simples, está associada ao problema de lançar uma moeda ou um dado. Digamos que uma variável aleatória assuma valor 1 quando um evento com probabilidade P ocorrer e 0 quando esse evento não ocorrer. Naturalmente, a probabilidade de ele não ocorrer é 1 menos P. Esse é o caso de quando jogamos uma moeda e temos como sucesso o resultado de obter uma cara no lançamento. Nesse caso, a probabilidade de sucesso é meio e a probabilidade de insucesso é também meio. Ou quando jogamos um dado e temos como sucesso o resultado de obter o número 5 no lançamento. Nesse caso, a probabilidade de sucesso é 1/6 e a probabilidade de insucesso é 5/6. Vamos à definição. Uma variável aleatória tem distribuição de Bernoulli quando assume apenas os valores 1 e 0 com probabilidades P para 1 e 1 menos 0 e 1 menos P para 0. Em outras palavras, sua distribuição ela pode assumir os valores 0, 1, 0 com probabilidade 1 menos P e 1 com probabilidade P. Agora vamos fazer um exercício. O exercício de calcular o valor esperado. O valor esperado dessa variável x é 0, o valor 0, vezes a probabilidade desse valor ocorrer, mais 1 vezes a probabilidade desse valor ocorrer. Então, vai ser 0 vezes 1 menos P, mais 1 vezes P. Isso é igual a P. Variância da distribuição de Bernoulli. Novamente, como exercício, porque nós já trabalhamos valor esperado, já trabalhamos variância de uma distribuição na aula passada, nós estamos fazendo a título de exercício, calculando a título de exercício o valor esperado e a variância. Então, vamos lá. Seja x a mesma variável aleatória do slide anterior. Então, a variável x menos esperança matemática de x ao quadrado tem essa distribuição aqui. Quando a variável assume o valor 0, a distância dela, 0 menos o valor esperado é P. Então, nós temos que 0 menos P é menos P. Ao quadrado é P ao quadrado. Então, a variável pode assumir esse valor P ao quadrado. Com qual probabilidade? A mesma probabilidade a variável x assumir valor 0, ou seja, 1 menos P. E se a variável x assumir o valor 1, então a variável x menos esperança de x ao quadrado assume o valor 1 menos p ao quadrado, com a mesma probabilidade com a qual a variável x assume o valor 1, ou seja, com probabilidade p. Então, o valor esperado de x a variância de x é o valor esperado de x menos de x ao quadrado, que é igual a p ao quadrado vezes 1 menos p, p ao quadrado vezes a probabilidade disso acontecer, mais 1 menos p ao quadrado vezes a probabilidade disso acontecer. Fazendo essas contas, nós vamos chegar a p menos 1 menos p. Então, essa é a variância da distribuição de Bernoulli, só para fazer um exercício relembrando o que nós já tínhamos visto. Lançamentos consecutivos de dados. A segunda distribuição que estudaremos está associada ao problema de repetir um experimento N vezes, tendo como sucesso o resultado de obter K vezes um determinado resultado que tem probabilidade P. É, portanto, uma generalização da distribuição de Bernoulli. Vamos ao problema. Em 7 lançamentos consecutivos de um dado,
Qual é a probabilidade de ocorrer o número 5 4 vezes? Bem, a probabilidade de sair 5 nos 4 primeiros lançamentos e não sair nos seguintes é 1/6 vezes 1/6 vezes 1/6 vezes 1/6. Por quê? 1/6 é a probabilidade de sair no primeiro, vezes 1/6, que é a probabilidade de sair no segundo, vezes 1/6, que é a probabilidade de sair no terceiro, vezes 1/6, que é a probabilidade de sair no quarto, vezes 5/6, que é a probabilidade de não sair no quinto, vezes 5/6, que é a probabilidade de não sair no sexto, vezes 5/6, que é a probabilidade de não sair no sétimo. Então, observem que aqui nós temos um produto de probabilidades, porque é a probabilidade de acontecer uma coisa e outra. Ou seja, de sair 5 no primeiro, e sair 5 no segundo, e sair 5 no terceiro, e sair 5 no quarto, e não sair 5 no sexto, no quinto, e não sair 5 no sexto, e não sair 5 no sétimo. Então, uma coisa e outra, nós precisamos que todas essas coisas aconteçam simultaneamente. Então, é um produto de probabilidades, já que nós estamos falando de eventos independentes. Então, isso aqui resulta em 1/6 elevado a 4 vezes 5/6 elevado a 3. Então, esta é a probabilidade de sair 5 nos 4 primeiros lançamentos e não sair no segundo. Mas essa não é a única possibilidade de dos 5 sair 4 vezes. Também pode acontecer, por exemplo, de sair 5 nos 3 primeiros lançamentos, não sair no quarto, sair no quinto, não sair no sexto nem no sétimo. O que vai acontecer nesse caso? A probabilidade disso acontecer é a probabilidade de sair no segundo, no primeiro, vezes a probabilidade de não sair no segundo, vezes a probabilidade de não sair no terceiro. Contrário. A probabilidade de sair no primeiro, vezes a probabilidade de sair no segundo, vezes a probabilidade de sair no terceiro, vezes a probabilidade de não sair no quarto, vezes a probabilidade de sair no quinto, vezes a probabilidade de não sair no sexto, vezes a probabilidade de não sair no sétimo. Então, nós temos o mesmo produto aqui, nós mudamos a ordem dos fatores, mas nós temos os mesmos fatores aparecendo. Então, novamente, nós temos uma probabilidade de 1/6 elevado a 4 vezes 5/6 elevado a 3. A probabilidade é a mesma. Isso vai acontecer sempre. Em geral, a probabilidade de sair 5 em 3 lançamentos determinados, em 4 lançamentos determinados, e não sair nos outros 3 é de 1/6 elevado a 4 vezes 5/6 elevado a 3. Agora, nós temos que multiplicar, então nós temos que somar a probabilidade de cada um dos resultados em que o 5 acontece 4 vezes e não acontece 3. Como as probabilidades são as mesmas, todos esses resultados têm a mesma probabilidade, então basta nós multiplicarmos o número desses resultados, que nos dão o 5 4 vezes, e multiplicar por essa probabilidade aqui, que é a probabilidade de cada um, né? Que todos esses eventos têm a mesma probabilidade, então é a probabilidade de cada um deles. Acontece que isso é um problema de análise combinatória. Nós temos 7 posições, né? 7 lançamentos, cada lançamento é uma posição. Nós precisamos escolher 4 posições para o 5 sair. Isso é uma combinação de 7, 4 a 4. 7, 4 a 4. Lembrando que 7, 4 a 4 é fatorial de 7, dividido pelo fatorial de 4, vezes o fatorial de 7 menos 4, que é 3. Isso aqui num total de 6 elevado a 7 resultados possíveis. Então, a probabilidade de sair 5 em exatamente 3 lançamentos é o número de
o número de resultados em que o 5 sai 4 vezes, vezes a probabilidade de o 5 sair 4 vezes exatamente 4 vezes em um resultado. Generalizando o problema. Um resultado de um experimento ocorre com probabilidade P. Qual é a probabilidade de esse resultado ocorrer exatamente m vezes se o experimento foi repetido n vezes? A probabilidade de o evento ocorrer em m lançamentos determinado e não ocorrer nos demais é p elevado a m vezes 1 menos p elevado a n menos m. De fato, p é a probabilidade de sucesso. Nós precisamos de m sucessos. Então, a probabilidade de nós termos m sucessos é p elevado a m. E qual a probabilidade de nós termos um fracasso? É de 1 menos p. E quantos fracassos nós precisamos ter? N menos M. Então, são M sucessos e N menos M fracassos. Então, nós temos P, a probabilidade vai ser P elevado a M vezes 1 menos P elevado a N menos M. Agora, novamente, o número de possibilidades onde o resultado ocorre M vezes é combinação de N, M a M, porque nós estamos escolhendo M posições dentre N posições para ou seja, M resultados, né, das N tentativas, das N vezes que o experimento foi feito, nós temos que escolher M delas para ele ter sucesso. Isso ocorre, então, combinação de N, M a M. Isso é fatorial de N sobre fatorial de M vezes fatorial de N menos M. A probabilidade, então, de o resultado ocorrer M vezes é combinação de N, M a M, vezes P elevado a M vezes 1 menos P elevado a N menos M. Muito bem, distribuição normal. Vamos definir a distribuição associada ao problema. Uma variável tem distribuição binomial com parâmetros n e p quando pode assumir os valores inteiros de 1 a n com a distribuição. Probabilidade de x ser igual a k é combinação de n, m a m, vezes p elevado a m, vezes 1 menos p elevado a n menos m. Então, no caso de cima, seriam aqui as probabilidades de acerto, a probabilidade de fracasso e o número de vezes em que esse resultado acontece. Distribuição hipergeométrica. A próxima distribuição também está associada a um problema conhecido. Então, vamos ao problema. Uma caixa contém N objetos, R dos quais com uma determinada propriedade A. Se retirarmos sem reposição N objetos da caixa, naturalmente N pequeno menor do que ou igual a N grande, né? Se nós temos N grande objetos, não podemos tirar mais do que isso. Qual é a probabilidade de que K deles tenham a propriedade A? Então, naturalmente, esse K também tem que ser menor que o N primeiro, do que o N pequeno, porque se nós fizermos N retiradas, eu não posso ter mais de N retiradas com sucesso. Então, esse é o mesmo problema lá da nossa bola na caixa. Nós temos bolas verdes e bolas azuis e queremos saber qual a probabilidade de tirar bolas verdes e bolas azuis. Então, esse aqui vai ser novamente um problema de análise combinatória. Então, nós temos combinação de R, K a K, possibilidades para escolher K dos R objetos com a propriedade A. Então, a pergunta é a seguinte: a caixa tem N objetos, R tem a propriedade A. Aí nós vamos tirar N sem reposição.
e queremos saber a probabilidade de K terem a propriedade. Então, nós temos R, tá? O total de objetos que nós temos com a propriedade que nós desejamos é R. E nós vamos retirar K. Queremos que K deles tenham tenham essa propriedade. Então, de quantas maneiras isso pode acontecer? De quantas maneiras entre R objetos nós podemos escolher K? Ou seja, de quantas maneiras entre R objetos que possuem a propriedade A nós podemos escolher K objetos? É combinação de R, K, K. Agora nós temos N menos R, combinação de N menos R, N menos K, N menos K, possibilidades para escolher N menos K dos N menos R objetos. Agora, o que nós estamos fazendo aqui? Então, esse aqui é o número de maneiras como nós podemos escolher K objetos com a propriedade. Mas se nós escolhemos K objetos com a propriedade, nós vamos escolher aqui N menos K sem a propriedade. Né? Então, se nós vamos escolher um total de N objetos, retirar um total de N objetos e K deles tinham a propriedade, então N menos K não terão a propriedade. E se de um total de N grandes objetos R tem a propriedade, então N grande menos R não tem a propriedade. Então, aqui a pergunta é de quantas maneiras nós podemos tirar N menos K objetos sem a propriedade de um total de N grande menos R objetos no total que tem a propriedade. Então, isso é a combinação de N menos R, N menos K a N menos K. Aí a pergunta agora é a seguinte. Tudo bem, então aqui nós vamos multiplicar. Essas são as possibilidades para escolher K objetos com a propriedade. E essas são as possibilidades de nós escolhermos N menos K objetos sem a propriedade. Então, se nós multiplicarmos esses dois resultados, nós temos as possibilidades de nós escolhermos R objetos com a propriedade e N menos R objetos sem a propriedade. Isso aqui nós vamos dividir, então, pelo número total de resultados, possíveis. Isso vai nos dar a probabilidade de nós tirarmos exatamente R objetos com a propriedade K objetos com a propriedade e N menos K objetos sem a propriedade. Bem, mas quantas possibilidades de escolha nós temos? Quantas possibilidades nós temos para escolher N pequeno objetos num total de N grande objetos? É combinação de N grande, N pequeno a N pequeno. Fazendo as contas, nós temos que a probabilidade aqui eu estou fazendo essas contas, estou multiplicando, fazendo esse vezes esse dividido por esse. Fazendo essas contas, nós vamos ter uma probabilidade de N fatorial sobre K fatorial vezes tem a probabilidade... Não, perdão, deu um erro aqui no slide porque esse pedaço aqui não saiu. Então, perdão. Então vai ser isso vezes isso dividido por isso. Essa é a probabilidade que nós queremos, e essa conta aqui não é o resultado, não é o resultado desse. Então, a distribuição hipergeométrica, ela é essa daqui.
A probabilidade, então, de nós tirarmos... Nós temos uma caixa com N objetos, resto dos quais tem uma propriedade A. A probabilidade, se nós retirarmos N objetos da caixa, qual é a probabilidade de que cada deles tenha a propriedade A? Então, por exemplo, nós temos uma caixa com 20 bolas. 9 bolas são verdes e 11 bolas são azuis. Eu vou retirar 5 bolas e quero saber qual a probabilidade de 4 bolas serem verdes. Então, eu vou ter, se eu tenho um total de 20 bolas, então N grande é igual a 20. Se 9 delas são verdes, eu tenho que o R é igual a 9. Se eu vou tirar 5 bolas, eu tenho que o N pequeno é igual a 5. E eu quero saber a probabilidade de 4 delas, por exemplo, serem verdes, então o K é igual a 4. E aí nós fazemos, essa probabilidade vai ser isto vezes isto dividido por isso. Eu peço desculpas aqui pela falha do slide. Muito bem, distribuição de Poisson. A próxima distribuição está associada a um problema que nós não trabalhamos. Imaginemos que um evento ocorra em média alfa vezes a cada intervalo de tempo de duração t. Qual é a probabilidade de aquele evento ocorrer exatamente k vezes durante um dado intervalo de tempo de duração t? Qual é a probabilidade? Então, eu sei que, por exemplo, em 1 minuto, né, no intervalo de 1 minuto, ele acontece 10 vezes, em média. Em média, 10 vezes no intervalo de 1 minuto. Agora eu vou pegar um intervalo de 1 minuto qualquer. Vou pegar um intervalo qualquer. Eu quero saber qual é a probabilidade naquele intervalo ali de 1 minuto esse evento ocorrer 5 vezes, por exemplo. Né? Essa probabilidade é dada pela distribuição de Poisson. Essa distribuição é um caso limite da distribuição binomial. Mas a discussão disso usa ferramentas que estão fora dos pré-requisitos desse curso. De qualquer forma, só para darmos uma ideia do caminho da discussão, a distribuição de Poisson é um caso limite da distribuição binomial. Então vamos à definição. Uma variável x tem distribuição de Poisson com parâmetro alfa quando pode assumir os valores inteiros de 1 em diante com distribuição probabilidade de x igual a k, na verdade de 0 em diante, com probabilidade x igual a k igual a e elevado a menos alfa vezes a elevado a k dividido pelo fatorial de k. E nessa forma, esse ezinho aqui, tá, ele representa um número neperiano, que é um número irracional, importantíssimo no cálculo. Ele é 2,718 e por aí vai. Então, vocês já ouviram falar, por exemplo, a função exponencial, ela é esse número neperiano elevado a alguma coisa. Vocês já viram, por exemplo, o logaritmo neperiano. Vocês estudaram o logaritmo no ensino médio. O logaritmo neperiano é exatamente um logaritmo na base E. Essa base é tão importante que ela tem o logaritmo nessa base tem um nome próprio. Se vocês forem ali na calculadora do celular, na calculadora aqui do computador, vocês vão ver que esse número está lá. Assim como a função exponencial, que é esse número elevado a alguma coisa, o logaritmo nessa base, ele próprio está. Então, ele é um número, é uma constante, como o π é, por exemplo. Vocês vão encontrar o π na calculadora, vão encontrar esse e na calculadora também. Então,
Nós vamos ver agora o problema envolvendo a distribuição de Poisson. Então, por exemplo, suponhamos que uma central telefônica receba 300 ligações em uma hora. Qual é a probabilidade de, no próximo minuto, por exemplo, em um minuto, eu estou aqui em um determinado momento, eu quero saber qual a probabilidade de chegar em 6 ligações aqui no próximo minuto. Então, nós vamos pensar aqui da seguinte forma, olha, se chegam 300 ligações em 60 minutos, então chegam, em média, 5 ligações por minuto. Então, nós vamos tomar o alfa igual a 5, naquela fórmula. E a probabilidade, então, de chegarem exatamente 6 ligações naquele período, nós vamos tomar um K igual a 6, a probabilidade de chegar em 6 ligações. Então, alfa igual a 5, porque chegam 5 ligações em média, e K igual a 6, que é o número de ligações que eu quero saber, qual a probabilidade de chegar. Então, essa probabilidade vai ser esse númerozinho E elevado a menos 5, que é o alfa, vezes o 5, que é o alfa, elevado ao 6, que é o K, dividido pelo fatorial de 6, que é o K. E se eu quiser, por exemplo, saber a probabilidade de não chegar ligação nenhuma nesse tempo, eu sou telefonista ali da central e quero tomar um cafezinho, eu vou gastar 1 minuto, quero saber qual a probabilidade... Ou digamos, eu vou tomar um cafezinho de 2 minutos, quero saber qual a probabilidade de não chegar nenhuma ligação nesses 2 minutos. Então eu sei o seguinte, olha, chegam em média 5 ligações por minuto, então em 2 minutos chegam em média 10 ligações. Então eu vou pegar um alfa igual a 10. Eu quero saber a probabilidade de não chegar nenhuma ligação. Então, eu vou pegar um K igual a 0. Lembrando que o fatorial de 0 é igual a 1. Então, eu vou ter qual a probabilidade de não chegar nenhuma ligação? Vai ser E elevado a menos 10 vezes 10 elevado a 0, que é 1. E o fatorial de 0 também 1. Então, a probabilidade vai ser E elevado a menos 10. E elevado a menos 10 é um número bem pequeno, né? Porque é 1 sobre 2,7 elevado a 10, né? 2,7 elevado a 10 é um número grande. 1 sobre 2 elevado a 7 elevado a 10 é um número bem pequeno. Então, a probabilidade de eu ter 2 minutos para tomar o meu cafezinho é bem pequena. Muito bem. Todas as distribuições que nós estudamos até aqui são discretas. Em outras palavras, são distribuições onde os valores assumidos pelas variáveis são isolados. Por exemplo, no problema do lançamento de dados, a variável assume como valor o número de vezes que tiramos 5, em, digamos, 10 lançamentos. A variável pode assumir valores inteiros entre 0 e 10. Esses valores são isolados entre si. Podemos ordená-los e contá-los. Digamos agora que a variável seja a temperatura de uma determinada cidade. Agora, os valores possíveis não são mais isolados, mas se situam numa faixa de valores. Uma maneira de lidar com esse problema é discretizar o problema definindo faixas de valores, como na figura. Que as temperaturas estão um pouco altas para serem de uma cidade, né? Mas digamos que seja a temperatura aqui num forno. Então, eu tenho aqui que, por exemplo, a probabilidade de a temperatura estar entre 150 e 152, né? Digamos assim, é 0,12. Tá? A probabilidade de ela estar nessa faixa é 0,2. A probabilidade de ela estar aqui, por exemplo, entre 155... entre 150
104 e 156, ela é de 0, um pouquinho mais, um 0,9 aqui. Bem, então, se eu quiser saber a probabilidade de ela estar entre 155 e 156, nós podemos aproximar, nós podemos falar que é metade dessa probabilidade, aproximadamente, porque não significa que essas temperaturas estejam distribuídas aqui nesse meio com a mesma probabilidade. Mas se aqui é 0,9, bom, é uma aproximação razoável imaginar que seja metade dessa probabilidade. Então, 0,45. A probabilidade, então, de estar entre 155 e 158 vai ser essa probabilidade aqui, vamos dizer, tá 0,4, 0,39, sei lá, mais 0,45. Então vai ser a soma dessas duas probabilidades. Então, aqui, né, as barras representam a faixa de valores e a altura de cada barra representa a probabilidade de a variável assumir um valor naquela faixa. Digamos agora que nós tomemos faixas de valores cada vez menores. Então, se nós queremos melhorar esse resultado, né, porque se nós sabemos que a probabilidade daqui até aqui é 0,9, não significa que daqui até aqui seja metade. Nós podemos refinar o resultado e melhorar para ter uma visão mais realista, né, do que acontece aqui. Então, quando as faixas forem muito pequenas, o diagrama vai tomar o aspecto de um gráfico, como nós temos aqui. Imagine que esses diagramas e que esses intervalos sejam muito pequenininhos. Então, esses diagramas eles vão ficar assim, muito parecidos com palitos, né? com retas, simplesmente. Então, eu vou estar somando palitinhos. Nós dizemos que uma função f é a densidade de probabilidade. Tá? Quando a probabilidade da variável assumir um valor entre os dois parâmetros x1 e x2 é a área debaixo do gráfico da curva. Então, imagine o seguinte, imagine que nós estejamos diminuindo o tamanho dessas barras e vamos dizer que no limite essas barras aqui elas virem palitinhos, elas virem retas, palitinhos mesmo. Então, nesses palitinhos aqui sem dimensão, eu vou ter uma função que me dá, digamos assim, a largura, tá? A altura desse palitinho. Altura desse palitinho. Então, vamos dizer que se nós conseguirmos somar esses palitinhos aqui que não tem largura, nós vamos obter a área debaixo dessa curva. Voltando aqui, nós vamos ter a área debaixo dessa curva se nós conseguirmos somar essas alturas desses palitinhos. Então vamos lá. De todas as distribuições contínuas, a mais importante é, sem sombra de dúvida, a distribuição normal. Essa distribuição foi estudada inicialmente como uma aproximação contínua para a distribuição normal, para a distribuição binomial. Ela é a distribuição da grande maioria dos fenômenos naturais que se comportam de maneira regular. E a distribuição normal é assim descrita. Então, f de x, lembre-se de que μ é o valor esperado e sigma é a raiz quadrada da variância, que nós chamamos de desvio padrão. Então, sigma, o desvio padrão, é a raiz quadrada da variância. Lembra que a variância é sempre um número positivo. Então, nós vamos ter aqui
1 sobre raiz de 2π desvio padrão ao quadrado, né? É variância, vezes esse é o mesmo número neperiano, tá? Elevado a menos meio, vezes x, valor da variável, menos o valor esperado sobre o desvio padrão ao quadrado. Então, essa aqui é como se fosse a altura dos palitinhos. E nós temos, então, que a probabilidade, tá, de a variável assumir um valor entre x1 e x2 é a área debaixo desse gráfico aqui. Então, digamos que este gráfico aqui nós temos a média, nós queremos saber a probabilidade de a variável assumir algum valor entre x1 e x2. A probabilidade é a área aqui dessa região colorida. Isso nós calculamos da seguinte maneira: é a integral de x1 até x2 dessa função f de x dx. Vocês não estudaram isso, não tiveram cálculo 1. No entanto, a integral ela é apenas uma ferramenta matemática para calcular a área debaixo de um gráfico. Grosso modo, falando por alto, isso é a integral, essa ferramenta matemática que vocês não têm, mas a intuição dela é essa. Nós queremos calcular a área aqui debaixo desse gráfico. E se nós quisermos saber, por exemplo, qual a probabilidade de a variável ter um valor maior do que x2? É essa região branca aqui. Imagine que isso aqui é um somatório infinito. A área debaixo dessa curva toda aqui infinita, essa área toda aqui é 1. E se nós quisermos saber qual a probabilidade de a variável assumir um valor menor do que x1, é toda essa área branca aqui para a esquerda. Entre x1 e x2 é essa área aqui colorida de azul. E assim por diante. Essa curva aqui é uma curva chamada gaussiana, essa curva em sino. E essa é a probabilidade a distribuição de probabilidade que vai acontecer na maior parte dos casos, na maior parte de fenômenos que vocês possam estudar, ou na natureza, ou mesmo fenômenos humanos. A grande maioria tem essa distribuição normal. E nós ficaremos apenas no estudo das variáveis discretas, porque para estudar as variáveis contínuas nós precisamos da ferramenta da integral, mas eu não quis deixar de mencionar essa distribuição normal, porque dada a importância dela. E na próxima aula nós vamos precisar dela no final, para entender o que nós vamos fazer vai desaguar nessa distribuição normal ali no final. Bem, então esse é o recado para hoje. Eu agradeço a participação de vocês, desejo um ótimo estudo.